Caridade sem olhar a quem. Você concorda com isso? O que seria caridade? Se nós formos pegar a essência dessa palavra caridade, seria você fazer um assistencialismo? Isso é caridade? Não, isso não é caridade. E na parte espiritual, o que mais é chamado de caridade é justamente o assistencialismo. Então você tem pessoas, na sua grande maioria, que elas não têm um compromisso, um comprometimento com o sagrado, através de uma casa ou através de um sacerdote, no seu dia a dia, Não são pessoas que compartilham da sua sorte, das suas coisas boas com as divindades. Eu não estou nem entrando aí na questão do sacerdote, tá? O sacerdote, ele cobra para fazer os rituais, enfim, eu não estou nem entrando nessa questão, tá? Porque tem aqueles também que muitas vezes se comovem, tiram até do bolso para ajudar esse tipo de pessoas e depois eles caem em decepção. Então eu estou dizendo os sacerdotes conscientes que cobram o que eles fazem, e é o correto. Mas eu digo com o sagrado. Então o que você tem é uma grande leva de pessoas que só procuram abrir um jogo, só procuram correr para dentro do axé quando estão com problemas. O que você vê mesmo é isso. E elas têm o lado social com a preferência, o lado profano, que até aí é o direito delas, Agora, aí uma pessoa dessa está passando por uma situação, ela procura um sacerdote, recebe ajuda, através do sagrado, recebe um apoio, um conforto, e muitas vezes o problema dela é completamente resolvido. Tá? Ela tem uma renovação, enfim, ela é preenchida de todo tipo de conforto e apoio, através do sagrado. E aí depois disso, a pessoa opta por sumir, a pessoa some. Aí passado um tempo a pessoa volta, toda afoita, querendo marcar, consultar o oráculo para ontem, Então ela vem correndo, olha, eu preciso jogar, tal. O sacerdote vai atender quando ele puder e outra, falando por mim, se eu quiser. Tá? Porque tem pessoas que eu mesmo nem atendo mais. Porque não é o dinheiro dela que vai comprar o axé. E aí, essas pessoas vêm e, além disso, elas vêm dizendo que não tem dinheiro para passarem por um ebó, por um buri, por um ritual que for. Que muitas vezes a situação está difícil, e tal. E induzem ao sacerdote, porque o sagrado ele depende do sacerdote. O sacerdote, na verdade assim, não é que o sagrado dependa do sacerdote em si, mas o sacerdote ele é aquele ser humano que tem esse conhecimento, para fazer a conexão, o vínculo com o sagrado, tem o conhecimento prático, no mínimo isso, dos rituais, tá? Porque todo mundo sabe que as divindades, os orixás, eles dependem desse conhecimento para se manifestarem, se movimentarem sim. Não é só a pessoa dobrar o joelho no chão
e ficar implorando. O máximo que vai receber com isso é uma energia. Dependendo da mediunidade dela, ela pode conseguir coisas fantásticas, mas todo mundo sabe que se fosse só isso, não existiria ebó, não existiriam vários tipos de rituais que, né, riquíssimos que tem dentro da matriz africana. Tá? E aí essa pessoa, ela quer caridade, ela quer que o sacerdote, ele, se possível, tire até do bolso dele, ele sacrifique o tempo dele, os ouvidos dele, porque a pessoa também, ela acha que o sacerdote é obrigado a ficar escutando ela falar, desabafar, contar, inclusive só história triste. Então ele tem que ficar 2, 3 horas escutando os desabafos da pessoa e depois disso, se possível, ela tenta usar o sacerdote assim, o máximo que puder, é um abuso, né? Que ele tire do bolso dele, que ele se comova, tal. Se o sacerdote fizer isso, ele vai ter 2 trabalhos, de fazer e depois de desfazer. Porque ele vai tomar decepção e o sacerdote não vai deixar barato. Não adianta, né, falarmos outra coisa, ele não vai deixar barato. Então, já para evitar tudo isso, o sacerdote ele tem que se posicionar. Para que quando ele ajudar mesmo e fazer a parte dele. Né? O sacerdote, ele não é a própria divindade. O sacerdote é um humano com conhecimentos muito profundos, tá? Que movimentam energia sim, mas ele não é a própria divindade. Então, falar em caridade é uma coisa completamente complexa isso. Principalmente falar em caridade sem olhar quem. Né? Que é uma filosofia pregada na Umbanda, que daí já é uma outra religião, ao qual eu não pratico, né? Mas que eu sou contra. Esse tipo de caridade, por exemplo, também eu sou contra. De usar as pessoas ali para carregar o problema dos outros nas costas, como os ditos rituais de transporte. Que pessoas que não têm praticamente preparo nenhum, só estão ali com o coração e com a fé, puxam o problema de uma pessoa, muitas vezes desse tipo, para ela e elas ficam arrebentadas depois. Em nome do que isso aí? De guardar um lugar no céu? Não vai guardar lugar nenhum, né? Eu acho que a caridade, ela tem que ser muito lúcida. Eu faço caridade? Faço. E vou dar um exemplo aqui prático. Porque também falar muito em teoria, as pessoas não entendem. Então, eu tô aqui agora. Toca uma pessoa aqui na minha porta. E a pessoa não tem condições para nada. Eu vou observar a pessoa, posso convidar a pessoa para entrar, sirvo um café e tal, e eu vou consultar o oráculo. Nem que seja um oráculo simples, de sim ou não, mas eu vou consultar. Né? E vou saber se é para mim ajudar aquela pessoa. Se disser que é para ajudar a pessoa, eu vou ajudar a pessoa aos poucos. Né? Então eu vou fornecer todo um suporte para essa pessoa, né? Vou colocar lá dentro do quarto sagrado ali para ela deitar um pouco. Vou rezar no uri dela, dar alguns banhos nela. Posso dar alguns pós para ela comer, né? Popularmente dizendo, vamos acender uma vela pro santo da pessoa, tá? Então, e depois vou dizer para a pessoa voltar. Vou começar também a testar a pessoa para ver se ela gosta mesmo do sagrado. Tudo isso, tá? E ela mostrando que é uma pessoa merecedora, eu cada vez mais vou ajudando ela. Até ela poder começar a arcar com as custas dos rituais. E isso para mim é caridade. A menos que seja, por exemplo, uma situação extrema, né? Uma situação extrema de uma criança que esteja doente, aí eu não vou ver dessa maneira. Mas aí é uma decisão minha. Eu não teria coração para ser frio numa situação dessa. Tá? Mas isso aí são casos radicais.
O que a maioria faz não é procurar caridade mesmo, porque caridade é você dar um caminho para a pessoa, você dá um suporte momentâneo e dá a vara para a pessoa e falar, agora você vai começar a pescar. E você vai ter que ralar, você vai ter que derramar seu suor. Isso é caridade. Então o que você vê a maioria das casas fazendo é assistencialismo. A pessoa sempre ela tem um culpado, a culpa é sempre de outro, ou alguém atacou ela espiritualmente, alguém fez feitiço, ou é porque fulano não presta. É sempre a culpa do alheio, nunca dela. Isso é muito parecido com os evangélicos, né? Que eles têm a figura do diabo para eles descarregarem toda a culpa deles, né? E tem a figura do Cristo para levar com ele aquele que se sacrificou por eles. Como se o ser humano ele fosse merecedor disso, né? E tivesse todo esse direito de ter um Deus do mal para ele botar a culpa e um Deus do bem para salvar ele, eximir ele dos pecados. E na realidade isso não passa de um conto de fadas, porque a espiritualidade não é isso, não funciona assim. Na espiritualidade, se você plantar A, você não vai colher B, você vai colher o que você plantou, exatamente. Essa é a espiritualidade. E é essa espiritualidade que eu vivo, não uma espiritualidade de ilusão e de vitimismo. Correto? Então é isso. A caridade, ela tem que ser consciente. Caridade sem olhar quem, você pode inclusive estar dando força para uma pessoa pilantra. Porque tem pessoas que elas vivem de dar golpe, de para ela poder conquistar algo, ela queima alguém, ela derruba alguém, seja espiritualmente ou socialmente, né? Tem pessoa que é invejosa, tem pessoa que ela usa de vários artifícios negativos e sombrios no dia a dia dela. Quando ela começa a colher isso e ela fica destruída, ela quer achar alguém que faça caridade para ela. Você vai fazer caridade para uma pessoa dessa? Se você fizer, você está arriscado até as divindades se voltarem contra você. Casos reais que eu já vi. Porque você está endossando isso. Se é uma pessoa, por exemplo, que rouba os outros, você vai fazer caridade para uma pessoa dessa? Você vai fortalecer essa pessoa? Por quê? Ela vai voltar a fazer isso, você não tenha dúvida. Ninguém muda ninguém. Correto? Então, o sacerdote ele tem que não agir com a emoção. Como eu disse, se é uma situação extrema, a minha emoção vai falar mais alto. Eu não vou nem jogar. Não vou nem jogar porque eu não vou conseguir não ajudar. Mas isso é situações extremas. Fora disso, o sacerdote ele tem que consultar o jogo, o oráculo. Nem que ele for no Exu, no Ibá Exu e perguntar no sim ou não, com Obi, com 4 búzios, se deve fazer aquela caridade, se aquela pessoa é merecedora. Se Exu falar que não é para fazer, o sacerdote não pode seguir emoção. E não se deixar levar pelas palavras de vitimismo da pessoa. Né? E como entidades mesmo já me ensinaram, já me falaram. Quando você vê uma pessoa toda ferrada, você toma cuidado, você não sabe o que levou a pessoa a estar daquele jeito. Você não sabe o que levou a pessoa a estar daquele jeito. Às vezes aquela pessoa está pagando diversos sofrimentos que ela causou nos outros. E aí você vai levantar aquela pessoa? Então, eu prefiro já não julgar. Eu prefiro ir para o jogo. Eu acho que o sacerdote deve fazer isso. E ele seguir o que o jogo fala. Se o jogo falar, olha, deve ajudar essa pessoa, o sacerdote veja a forma que ele pode ajudar. Ele também não pode se sacrificar pelos outros. Tá? Porque senão, como fica a situação dele? Um sacerdote, para ele chegar nesse posto, ele investiu muito a vida dele, tanto financeiramente, quanto quantos finais de semana ele trocou pelo sagrado, o tempo dele, ele investiu a vida dele no sagrado. Quem é sacerdote sabe disso.
o conjunto de fatores que é necessário para se formar um sacerdote. E ele não pode simplesmente viver se sacrificando pelas pessoas. Mas se o jogo falar que sim, ele deve ajudar a pessoa. Até porque muitas vezes o próprio sagrado te dá essa missão. E se você desprezar uma pessoa necessitada, isso vai ter cobrança. Agora, existe o outro lado também. Você pode estar aí fortalecendo um oportunista, que ele só tá te vendo como alguém que tem condições de levantar ele de novo. E ele vai fazer tudo o que ele vivia fazendo. Em casos assim, provavelmente, Exu ou Ifá, né? O jogo em si vai dizer que não é para você ajudar e você não tem que ajudar a pessoa. Então, caridade sem olhar quem, a Umbanda, ela tem esse método, isso é um método da Umbanda, eu não concordo. Mas dentro da matriz africana, isso aí é loucura fazer. O sacerdote tem que ter cautela. O sacerdote ele tem que tomar cuidado. Tá? Eu mesmo escapei de umas boas aí, que se eu não consultasse o jogo, eu estaria me comovendo com pessoas, assim, pessoas extremamente pilantras, mentirosas e tudo mais. Tá? Então eu consultei o jogo e falei pra pessoa, olha, infelizmente, tá, o que eu posso fazer por você é isso, e você tem que seguir dessa maneira aqui. E a pessoa sumiu. Se eu tivesse ajudado, além de eu ter um grande problema com essa pessoa, né, eu estaria correndo o risco de sofrer até uma punição espiritual. Porque eu conheço sacerdotes que sofreram, que ajudaram pessoas e depois a vida deles desandou. Desgringolou assim totalmente. Eles tiveram que, ir jogar com o sacerdote deles, passar por rituais para poder voltar. Quer dizer, tiraram do bolso deles, ajudaram a pessoa e ainda a vida deles desandou. Então, olha o perigo que tem, né? Sacerdotes, por exemplo, que ajudaram pessoas aí que davam golpes. Depois que a pessoa se levantou, ela voltou a dar golpe. E a cobrança espiritual caiu para cima do sacerdote. Aí o sacerdote veio falar para mim que queria fazer a pessoa pagar. E eu falei para ele, então o senhor teve 2 trabalhos, de ajudar e agora de fazer tudo ao contrário. Não era mais fácil ter consultado o jogo? Ah, Shell,